Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Vai ser a base da nossa meditação de hoje. E eu espero que, assim como falou o meu coração, fale ao teu também. Assim como me incomodou, te incomode. Assim como me exortou, te exorte. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 16. Um texto conhecidíssimo, nós vamos ler, os irmãos vão lembrar. Nós vamos retomar esse texto da palavra, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas em 2023, aqui na nossa igreja, nós falamos muito de evangelização. Qual foi a ideia? A ideia foi nos animar, nos inspirar ao evangelismo, a compartilhar o evangelho com alguém. Essa é uma temática que a igreja nunca abandonou e nunca poderá abandonar. Porque é trabalho essencial da igreja, comunicar o evangelho, alcançar novos corações, entregar para Jesus pessoas quebrantadas e convertidas. Esse trabalho é prioridade da igreja. Então, ao longo de 2023, nós falamos bastante sobre isso. Lembra que eu trouxe a Isolina aqui, a missionária Isolina, no começo do ano? Foi uma iniciativa para inspirar a igreja, a missão, ao evangelismo, e ela trouxe uma palavra forte, poderosa. Nós não fomos inspirados quando a Isolina veio? Mexeu com a gente. E a ideia foi essa mesmo, foi a palavra de Deus, o testemunho dela, o exemplo dela, nos inspirar à evangelização. Fizemos muitas pregações, estudos, reflexões voltados para o evangelismo. Nas reuniões de oração, quem não participou de um grupo de oração acabou que perdeu, mas nas reuniões de oração nós trabalhamos o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nos conta a igreja começando o trabalho do evangelismo, começando a pregação do evangelho. Nós vimos ao longo desse ano com os grupos de oração a promessa da descida do Espírito Santo para que a igreja tivesse apoio, poder, autoridade para exercer esse trabalho. Vimos também o texto onde o Espírito Santo desceu e com ousadia Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Depois vimos a igreja começando os primeiros passos, a igreja crescendo e o inimigo vindo de encontro à igreja. Não ao encontro, de encontro mesmo, de frente, batendo de frente. O inimigo tentando parar o trabalho da igreja. Mas vimos a igreja resistindo ao inimigo no poder do Espírito Santo. E Atos relata muitas pessoas convertendo, judeus e gentios. Vimos o apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios, apoiado por Barnabé. Meus irmãos, o livro de Atos nos inspirou à evangelização. Vimos que a igreja foi aceita em alguns lugares, foi rejeitada em outros, mas não parou de pregar o evangelho. E na última quarta-feira nós encerramos o ciclo aí de reuniões de oração, fechando o livro de Atos e deixando essa marca desse texto bíblico tão rico que nós temos, que é o exemplo da igreja primitiva pregando o evangelho. E a intenção foi nos inspirar. A intenção foi a gente perceber que nós somos a igreja hoje com a tarefa de pregar o evangelho. É o nosso papel.
Hoje nós somos os instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para então nós continuarmos essa tarefa da Igreja de Jesus. Da Igreja de Jesus. E hoje, meus irmãos, eu também queria fechar esse ciclo aí de temáticas sobre evangelismo, sobre evangelização, com esse texto que nós lemos aqui. E eu quero ser bem objetivo, peço que você preste atenção, porque eu não vou me demorar. Hoje eu não vou fazer uma pregação presbiteriana, vão ser só 2 pontos. Vou quebrar o tabu. Mas eu queria mostrar para vocês o ponto alto desse texto que nós lemos, um texto muito conhecido. E o ponto alto desse texto, meus irmãos, é o que Jesus fala para aqueles homens que estavam pescando. Vos farei pescadores de homens. Esse é o ponto alto do texto. O que Jesus está dizendo? Jesus está chamando os discípulos para pescar? Para um momento de lazer? Ficar lá esperando o peixe morder? Para um tempinho assim, sem fazer nada, né? O homem, quando vai pescar, ele não quer fazer nada, né? Jesus não está chamando os discípulos para um momento de lazer. Ao contrário, Jesus está chamando os discípulos para um grande trabalho, uma grande tarefa. E eu queria aprofundar essa fala de Jesus para a gente mergulhar nesse chamado de Jesus. Vos farei pescadores de homens. O que Jesus então quis dizer com isso? Eu vou dividir essa frase em 2, para a gente entender melhor, ok? Vamos lá, primeira parte. Vos farei. Vos farei. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, eu quero investir na vida de vocês. Eu vos farei. Eu vou tornar vocês o que vocês não são. Eu vou trabalhar a vida de vocês de tal forma que vocês vão fazer o que vocês não faziam antes. Vocês serão capacitados para algo que vocês nem fazem ideia o que é. Eu vou investir na vida de vocês. É Jesus dizendo para os discípulos. Quando a gente lê esse texto a primeira vez, a gente olha e fala assim: por que eles largaram tudo e seguiram Jesus? Deixaram o trabalho, abriram mão de tanta coisa. Por quê? É muito provável, meus irmãos, mas muito provável que Simão, André, Tiago e João já tinham ouvido Jesus pregar, já tinham ouvido Jesus ensinar, provavelmente tinham visto Jesus operar algum milagre, Jesus fazer grandes coisas. E aí, de repente, vem esse homem poderoso e diz para os pescadores humildes: vos farei. Ou seja, eu vou trabalhar na vida de vocês. Esses homens devem ter pensado: gente, esse homem, filho de Deus poderoso, quer trabalhar na minha vida? Pois eu vou largar tudo e vou deixar ele trabalhar na minha vida. Jesus está dizendo, meus irmãos, que ele vai investir tempo, palavras, poder, atenção na vida daqueles homens simples. Jesus está dizendo que vai tornar os discípulos algo que eles não são, vai capacitá-los. Jesus está dizendo que com o seu poder ele vai transformar a vida daqueles discípulos de tal forma que eles vão ter capacidade de abalar o mundo. Esta é a proposta de Jesus: vou investir na vida de vocês. Vou investir na vida de vocês. E aí a gente pode parar e pensar: Jesus quer investir na minha vida? Pois é. Jesus quer investir na minha vida. Você pode repetir isso comigo? Jesus quer investir na minha vida. Mais uma vez. Jesus quer investir na minha vida. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Jesus quer trabalhar o teu coração. Jesus quer investir na tua vida. A pergunta é:
Nós queremos? Eu quero? Eu quero Jesus investindo na minha vida? Porque se a nossa resposta for positiva, nós teremos que fazer concessões. Não é possível Jesus investir na nossa vida sem a gente abrir mão de alguma coisa. Pensa comigo. Eu vou buscar Jesus, eu vou ler a Bíblia todo dia. Vou ler a Bíblia todo dia. Se eu não fizer concessões, eu não leio a Bíblia todo dia. Se eu não abrir mão de alguma coisa que está ocupando esse lugar, que agora precisa ser desse investimento que Jesus quer fazer na minha vida, se eu não abrir concessão, eu não leio a Bíblia, eu não oro. A nossa vida é assim, meus irmãos, sempre tem alguma coisa ocupando o lugar o qual Jesus quer investir na nossa vida. E se a gente não fizer concessão, se a gente não abrir mão de alguma coisa, esse investimento não acontece de fato, com intensidade, com profundidade. Os discípulos precisaram fazer isso. Eles precisaram fazer concessão. Eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. No caso deles, foi até mais radical, porque eles deixaram o trabalho, eles abriram mão da carreira profissional. Não sei se pescador assim tinha, era uma carreira assim muito promissora naquela época, é bem provável que não, né? Mas era o ganha-pão deles. Vocês pararam para pensar já que eles fizeram concessão? Estou falando aqui para ninguém abandonar o trabalho, a questão não é essa, a questão é que nós queremos que Jesus venha fazer um grande investimento na nossa vida, para valer, com intensidade, nós vamos precisar fazer concessões. Alguma coisa vai ter que sair desse lugar que Jesus vai ocupar. Alguma coisa vai ter que ficar de lado para a gente ajustar um tempo com Jesus. Senão, não vai haver esse investimento. Senão vai ser meia boca, vai ser mais ou menos. Para Jesus investir na nossa vida, nós vamos ter que obrigatoriamente abrir mão de alguma coisa. Simão, André, Tiago, João abriram mão, talvez de algum plano pessoal, para caminhar 3 anos com Jesus e depois dedicar toda a vida eles dedicaram ao Evangelho de Jesus Cristo. Toda a vida. Nenhum apóstolo, meus irmãos, morreu de morte natural. Todos eles foram mortos por causa do Evangelho. Todos. Eles fizeram concessões. Mas eles aceitaram o chamado de Jesus. Vos farei, eu vou tornar vocês o que vocês não são. Nós queremos isso, meus irmãos. Queremos que Jesus transforme a nossa vida de tal forma que nós sejamos quem não somos, novas criaturas, transformados, agora nas mãos do Rei dos Reis. Se nós queremos, nós teremos que fazer concessões. Então a primeira parte é Jesus falando, vou investir na vida de vocês. E nós declaramos, Jesus quer investir na minha vida. Jesus quer investir na minha vida. Que nós queiramos também buscá-lo, receber esse investimento de Jesus na nossa vida. Amém? Segunda parte, vos farei pescadores de homens. O que Jesus quis dizer com pescadores de homens? Jesus está afirmando assim, olha, vocês vão investir na vida de outras pessoas. Então, quando Jesus fala, vos farei, olha, eu vou tornar vocês quem vocês não são. Eu vou investir na vida de vocês. Mas quando ele diz que vocês serão, então, depois disso, pescadores de homens, vocês vão investir em outras vidas. Olha que processo interessante, meus irmãos. Jesus investindo na nossa vida ou na vida dos seus discípulos, para então os discípulos investirem em outras vidas. Esse é o convite do Evangelho.
Nunca é o contrário. Ninguém consegue investir na vida de uma pessoa se Jesus não passou pelo seu coração. Se o seu coração não se quebrantou aos pés da cruz, se não recebeu da graça, essa graça renovadora, transformadora, ninguém tem condição de anunciar o Evangelho se não bebeu dessa fonte ainda. Por isso, obrigatoriamente, o processo é esse, é Jesus investindo na nossa vida, para depois, através de nós, investirmos em outras pessoas. Os discípulos devem ter pensado, esse homem poderoso quer que eu invista em outras pessoas? E Jesus está dizendo isso. Vou capacitar vocês para investir em outras vidas. Jesus está dizendo que vai tornar os discípulos um canal do seu agir, um canal do seu poder. Jesus está dizendo que com o seu poder vai usar a vida dos discípulos de tal forma que eles abençoarão outras pessoas com a boa nova do Evangelho. Essa é a proposta de Jesus. Vocês vão investir na vida de outras pessoas. Jesus quer me usar para investir na vida de outras pessoas. Você pode repetir isso comigo? Jesus quer me usar para investir na vida de outras pessoas. Mais uma vez, Jesus quer me usar para investir na vida de outras pessoas. Para que a gente não esqueça, Jesus quer investir na minha vida, mas Jesus quer me usar para investir na vida de outras pessoas. Jesus quer me usar para impactar quem caminha comigo no meu trabalho, quem convive comigo na minha família. Ao ver o que Jesus está promovendo, investindo, construindo no meu coração, e isso impacte de tal forma as outras vidas que elas queiram, desejem, busquem também o Senhor Jesus. Essa é a proposta de Jesus. A pergunta que nós devemos fazer é: eu quero ser um canal de bênção? Um instrumento nas mãos de Jesus? Ser um pescador de homens? De fato, a primeira parte é a parte mais gostosa, né? Vamos dizer assim. Jesus investindo na nossa vida. Jesus nos livrando do mal do pecado. Jesus nos libertando das trevas. Jesus trazendo perdão, salvação, esperança. Essa parte é mais gostosa. Agora, investir na vida de outras pessoas é sempre mais difícil. É a parte em que a gente vacila um pouco mais, em que a gente deixa mais a desejar. E é claro que alguém que não colocou a sua vida nas mãos de Jesus, para Jesus trabalhar o seu coração, não vai ter condição de compartilhar esse amor de Deus com ninguém. Mas esse é o convite, meus irmãos. É Jesus investindo na nossa vida para nós investirmos em outras vidas. Em outras vidas. Mas eu queria dizer a mesma coisa para você de novo. Para a gente investir em outras vidas, nós vamos ter que fazer concessões. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Porque investir em pessoas dá trabalho. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala que o discipulado, ele é uma obra artesanal. Quem faz artesanato aqui? Provavelmente as mulheres, né? Não sei se tem algum homem que faz aqui, mas as mulheres sabem que um artesanato dá trabalho, não dá? Fazer um tapetinho é difícil. Tem que saber o ponto, tem que saber o jeito certo, tem que saber mesclar as cores para surgir um tapete bonito. O trabalho artesanal é difícil. Ele é manual. Alguns são a longo prazo. Alcançar vidas, meus irmãos, é um trabalho artesanal. Custa. E para a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter que fazer concessão, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Para a gente encaixar esse trabalho na nossa rotina,
essa tarefa de abençoar vidas, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Por isso, olha a responsabilidade que Jesus está chamando os discípulos. Venham comigo, porque eu vou investir na vida de vocês e capacitá-los a investir em outras vidas. É um grande trabalho, uma grande tarefa, que nos é dada hoje. Nós somos a igreja, somos os discípulos de Jesus. É esse trabalho artesanal que Jesus quer fazer através de nós. Queremos? Topamos? Estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Para encaixar na nossa rotina um evangelismo? A tarefa de abençoar alguém? A oração por isso? Grande parte das pessoas que já vieram conversar comigo sobre evangelização falam quase todas a mesma coisa. Pastor, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo para alguém, como que eu compartilho o evangelho com alguém? Aí eu sempre respondo a mesma coisa, eu não sei. Porque você que convive com a pessoa, sou eu não. Aí a pessoa, todos eles sempre falam a mesma coisa, mas pastor, o que eu faço? Aí eu falo a mesma coisa para todo mundo. Conversa com o dono da obra. Quem que é o dono da obra? É Deus. Com quem que a gente tem que conversar quando a gente quer fazer a obra de Deus? O pastor pode ajudar? Pode. Não, você quer saber alguma dica? Como que você fala? Pastor, a abordagem, se acontecer isso, o que eu falo? Tudo bem, vamos conversar, mas quem que é o dono da obra, meus irmãos? É Deus. Então é com Ele que a gente tem que conversar, e eu tenho descoberto que a maioria dos crentes que não evangeliza é porque não ora pela evangelização. É porque não conversa com o dono da obra. Como que nós vamos realizar a obra de Deus sem conversar com Ele? Sobre o que Ele quer que a gente faça? Como Ele quer que a gente faça onde? Precisamos conversar. Senhor, e aí? É esse sujeito mesmo que eu não gosto? Como? Quando? Que jeito? Conversa com Deus. Deus vai te dar a oportunidade e você vai ver algo acontecer com poder. Porque aquele que chama para pescar homens é aquele que tudo pode. É aquele que tem os recursos que nós não temos. É aquele que sustenta a caminhada, que sustenta a obra. É nele que nós vamos descansar. É dele que nós vamos depender para fazer a obra. Precisamos conversar com Deus. Precisamos conversar com Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um culto de formatura. E depois, terminado o culto, uma pessoa chegou para mim, um advogado. Pastor, eu estava ouvindo a sua palavra, tocou no meu coração. Eu não posso mais viver do jeito que eu estou vivendo. E eu preciso conversar sobre isso com alguém. O senhor pode me atender? O que é isso, meus irmãos? É Deus abrindo uma porta. O evangelho foi proclamado e alguém se quebrantou diante da palavra de Deus. Chegou para mim e falou. Falei, lógico que eu posso te atender. Anota meu telefone aí, me chama. Não, pastor, porque eu preciso conversar, tem muita coisa que precisa ser ajustada. Eu quero mudar de vida. Vamos conversar sobre isso. Me chama que a gente senta e bate um papo. Não chamou ainda. Falei, manda um oi para mim, que eu salvo o seu número e a gente conversa depois. Ele não mandou o oi ainda. O que eu estou fazendo? Estou em oração. Senhor, é alguém em potencial para receber a tua palavra, para ouvir o teu evangelho? A pessoa está disposta a mudar de vida, está reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Olha, meus irmãos, onde é que o Espírito Santo nos leva?
Nós não podemos perder as oportunidades. Nós precisamos conversar com Deus, o dono da obra, para a gente saber o que a gente faz, o que a gente fala. Eu não faço a mínima ideia do que eu falo com essa pessoa. Por isso eu estou orando, porque se vier a oportunidade, eu preciso saber o que eu falo. Como que eu vou abordar? Espírito Santo, eu quero que conduza esse momento, me ajuda. Nós precisamos orar por isso, meus irmãos. Tem alguém que disse que nós somos eternos pedintes, né? A nossa oração é bastante cheia de pedido. Realmente, nós os temos os nossos clamores. Acabamos de reconhecer que temos as nossas lágrimas sendo derramadas por vários motivos e precisamos do agir de Deus. Mas tem outros motivos de oração que a gente precisa colocar na nossa pauta. O evangelismo é um motivo. Compartilhar o evangelho com outras pessoas precisa estar na nossa pauta de oração, meus irmãos, diária. Diária. Essa é a proposta de Jesus, ele quer investir na sua vida e através da sua vida investir em outras pessoas. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, meus irmãos? Para a gente receber desse investimento poderoso do Senhor Jesus em nós? E para que de maneira poderosa Deus use a nossa vida para investir em outros? Mais uma palavra nos chamando a proclamarmos o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. Ele diz: pesa sobre mim essa responsabilidade. Meus irmãos, enquanto o Evangelho não for para nós, de fato, algo que nos pesa o coração, algo que nos enche os lábios de vontade de proclamar, é bem provável que a gente ainda vai deixar a desejar. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Se nós não proclamarmos, meus irmãos, as pedras proclamarão, diz a palavra de Deus. Se nós não declararmos que Jesus é Senhor para todos ouvirem, as pedras vão clamar. Mas nós vamos deixar as pedras tomar o nosso lugar? Tomar a nossa tarefa, o nosso privilégio? Não vamos. Não podemos. Se você topa, se você quer isso para a sua vida, se você está disposto a fazer concessões, então vamos receber esse investimento de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você agora. Quero orar com você sobre isso. Vos farei, é Jesus dizendo, eu vou tornar vocês o que vocês não são. Eu vou trabalhar vocês. Eu vou lapidar a vida de vocês. Você tem deixado Jesus trabalhar a sua vida? Você tem deixado Jesus trabalhar o teu coração? É um investimento que Jesus quer fazer na sua vida, impactar a sua vida, transformar o seu coração, para que então você tenha condição de investir em outras pessoas. Temos feito concessões? Como que a gente ajusta a nossa vida para uma vida mais entregue a Jesus, uma vida de busca constante? Nós precisamos de tempo para desfrutar desse investimento que Jesus quer fazer em nós. Jesus quer lapidar o nosso coração e isso custa. Atenção, busca, intensidade, intencionalidade. Eu quero, Senhor, te buscar, eu quero mais de Ti. Se você não tem tido sede de Deus, talvez está precisando fazer concessão de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, para buscar a Deus com mais intensidade. Feche os teus olhos, pense nisso. Pense em Jesus dizendo, eu vou investir na sua vida. E diga para Ele, Jesus, eu quero que o Senhor invista na minha vida. Declare isso para Jesus. Mas se coloque nas mãos de Jesus também, para ser um instrumento
Diga para Jesus: Jesus, eu quero investir na vida de outras pessoas. Usa-me. Me torna um instrumento nas tuas mãos. Nós precisamos, meus irmãos, abençoar Poços de Caldas com o Evangelho. E para isso, Jesus conta conosco, homens e mulheres, dispostos, entregues, desfrutando do investimento de Jesus e investindo em outras vidas. Senhor, que grande tarefa o Senhor nos chama, Pai. Que missão, que responsabilidade, Senhor Deus. Nós temos consciência, Pai, que isso é grande. É o Teu agir mudando o mundo, Pai. Lutando contra o pecado, contra as trevas, Senhor Deus. O Senhor quer nos usar. Que privilégio, Pai. Que grande privilégio, Senhor Deus. Sermos pescadores de homens. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, dispostos a receber mais do Teu investimento em nós, Pai. Mais tempo, mais atenção, mais do Teu amor, mais da Tua graça, mais do Teu poder nas nossas vidas, Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor Deus. Nós nos colocamos diante do Teu altar, Pai. Entregues, nós sacrificamos a nossa vida diante de Ti, Pai. E declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, Pai. Não há outro, não há outro, não há outro. Então somente Jesus é o Rei da nossa vida, Pai. É o Senhor da nossa casa, da nossa família. Investe, Senhor Deus, no nosso coração, investe na nossa vida, na nossa família, Pai. Mas também usa as nossas vidas, Senhor Deus, quantas pessoas ao nosso redor sedentas da Tua palavra, sedentas do Teu amor, sedentas de um abraço, sedentas de um consolo, Pai. Usa as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Traga até nós os corações sedentos, porque nós temos a água, Pai. Nós temos a água que é Jesus. Nós já bebemos da fonte. Queremos que outros também bebam, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja viva. Viva porque Te busca com intensidade. Viva porque investe na vida de outras pessoas também, Pai. Usa a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, talvez alguma esposa ansiando pela conversão do esposo, ou um esposo também, Senhor Deus, com ansiedade para que a sua esposa dobre os seus joelhos a Jesus, Pai. Talvez uma família querendo que os seus filhos se entreguem, o seu irmão, os seus pais se convertam, Senhor Deus. Conduza essa situação, use a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, para que outros sejam alcançados, Pai, para que outros sejam inspirados a Te buscar, Senhor Deus. Usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.